O que sabemos sobre o conteúdo da delação do Mauro Cid até agora? Como a gente sabe, né, o Mauro Cid era ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava segurando a peteca até então, porque ele era um cara de fato, né, leal ao Bolsonaro. Só que lealdade política é um negócio que tem limite, né? Você vai ali, você é tipo uma mão lava a outra. Você dá lealdade para você receber. O Bolsonaro estava só jogando as pendengas para cima dele, chegando ao ponto de falar que ele tinha autonomia para tomar decisões em questões que é de exclusividade do presidente da República, mano. Aí você vê o nível da covardia do Bolsonaro para, né, não assumir ali as pendengas dele e estava jogando para cima desse cara. Percebendo que ele estava entrando num imbróglio louco lá e tá vendo que só tinha um monte de lobo ao redor dele, ninguém ali com a mais mínima lealdade, ele topou um acordo de delação premiada e o cara desceu o bambu, meu amigo, desceu o bambu, que ó, em delação premiada, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou à Polícia Federal que o ex-presidente teria se reunido com a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica após o resultado das eleições de 2022 para discutir detalhes de um possível golpe, né, para não deixar o poder. E aí ele, né, aqui, ó, a minuta do golpe seria uma proposta de decreto para que Bolsonaro instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto ainda era presidente. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição Federal e permite que o presidente intervenha em locais restritos e determinados para reservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional. Lembrando que o TSE ele não estava, né, em instabilidade institucional nem nada. Isso só seria, digamos assim, que configurasse esse tipo de situação se entre eles mesmos lá a casa tivesse um Deus nos acuda. Na verdade, o que acontecia era uma instabilidade entre os eleitores do Bolsonaro e a percepção maluca que eles tinham do TSE, com esse negócio de urna fraudada e etc, etc, etc. Mas vamos lá. Após receber a minuta golpista, Cid disse que Jair Bolsonaro convocou uma reunião com a cúpula das Forças Armadas. No encontro, representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica teriam sido consultados sobre a possibilidade de uma intervenção militar para que o então presidente não deixasse o poder, mesmo após a derrota nas eleições. Ainda segundo Cid, a cúpula da Marinha teria embarcado na proposta golpista, né, por meio daquele tal de Almir Garnier, né, o almirante lá da Marinha. Né? No entanto, o comando do Exército não teria aceitado o plano e teria se recusado a agir. Aí, entra umas coisas aqui que eu acho que não... a questão lá que o Felipe Martins chegou lá com o padre, né? E outras firulinhas ali no meio dessa situação aí, que, embora tenha lá a sua importância, mas não é tão dramático igual essa questão aí dele ter reunido com as 3 armas. Meu amigo âncora, qual é a avaliação que você faz desse episódio? Cara, tem muita coisa para ser dita. Começando que eu posso dizer que eu mordi a língua de certa maneira, porque eu estava entre os pouquíssimos que duvidava da delação do Mauro Cid, como duvidava da delação de qualquer um daqueles ali, daquele entorno do Bolsonaro que compunham o núcleo dele. Anderson Torres, Silvinei, esse pessoal aí, eu era completamente cético. Mas apareceu um fato novo, que foi o envolvimento, né, do general, do pai. Mas eu confesso que hoje eu não sei se só isso foi o fio da balança e se, de fato, em algum momento, mais dia, menos dia, ele não acabaria por falar mesmo. Porque, assim, ele trocou de advogado algumas vezes, eu acho que esse é o terceiro advogado dele, né? Me parece, aí, cara, uma coisa que eu tenho comigo, velho, confiar em advogado e médico
é muito complicado, porque assim, são pessoas que podem te salvar de uma enrascada ou te botar num buraco ainda mais fundo, velho. E tem muito advogado pilantra, inescrupuloso, que sempre fala aquilo que o cliente quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. Acho que foi o caso dos primeiros advogados, e ele lá no fundo tinha, sabe, aquela coisa martelando. Pô, esses bichos estão me adoçando nos ouvidos aí. E até que ele encontrou alguém que tentou ser mais franco e deve ter colocado: Cid, é o seguinte, o que tinha no teu telefone te incrimina, velho. Então tu já tá todo calabreado, velho. A questão não é se tu vai se estabacar, você vai. O advogado deve ter colocado: deixa eu colocar assim para ti. Você vai se estabacar. A pergunta é: você vai sozinho ou você vai começar a apontar quem de direito? Porque é o seguinte, olha, o homem é tenente-coronel do Exército, tinha uma carreira sólida e segura até o generalato. Era o percurso natural dele como editor do oficial, né? Destacado como ele, primeiro de turma em tudo, né? Então, filho de oficial general também, né? Então era um caminho quase que inevitável. Ele só precisava continuar vivo, não morrer e não fazer merda na carreira. Só que a merda na carreira acabou acontecendo, né? Foi participar do governo Bolsonaro. E chegou um ponto que essas coisas devem ter sido colocadas para ele: olha, tua carreira basicamente acabou, cara. Há quem diga que ele vai pegar a rua, assim como eu não acreditava na delação dele, mas acabou acontecendo. Eu ainda duvido que ele vá pegar a rua, cara. Eu sou muito cético sobre isso. Como assim pegar a rua? Ser demitido do serviço público, expulso do exército. Também acho que não, também acho que não. A exemplo que aconteceu com o Bolsonaro. Porque assim, vamos comparar Bolsonaro e Mauro Cid. Bolsonaro era um tenente vagabundo arruaceiro que Capitão, não? Não, ele tenente, olha só, é isso que eu quero explicar. Tenente organizou alguns atentados à bomba e ele foi expulso no primeiro momento. Mas uma expulsão de um oficial de carreira combatente é sempre muito traumático, respinga na corporação, respinga nos pares. E aí a gente daqui de lá, o que fizeram? Reincorporaram ele para que o processo fosse refeito. Identificaram ali algum vício de processo, alguma coisa, não, vamos refazer o processo. Quando isso acontece, ele é reintegrado à força. Dentre as punições do Código Penal Militar, tem uma coisa muito semelhante que acontece com o juiz, que é a aposentadoria à bem da disciplina. Então foi uma saída honrosa que fizeram para o Bolsonaro: olha, não podemos continuar com ele na força, mas simplesmente mandar ele embora pegar mal. Então a gente vai aposentar ele à bem da disciplina. Quando isso acontece, ele é promovido a um posto imediatamente acima e aposentado. Foi assim que ele se tornou capitão. Ele nunca foi capitão na ativa. Ele foi promovido a capitão e transferido para reserva de imediato, né? Então essa é a história do tenente Bolsonaro, que eu acho que só dele ter ido fardado lá para aquela oitiva na CPI, isso já diz muita coisa. Porque parece que a caserna não está incomodada com o fato de ele estar mas como eu falei, Vitor, todo. Eles são muito corporativos, eles não vão abandonar. E é isso que eu queria fazer esse paralelo. Bolsonaro era um roceiro, Mauro Cid não, era um oficial de carreira brilhante. Então não pega muito mal, filho de general. Sim. Pega muito mal abandonar um homem desse calibre, desse gabarito, com esse currículo. Certo? Não é uma arruaceira como o Bolsonaro. Então, se mesmo para um arruaceiro como o Bolsonaro deram um jeitinho e ele não foi expulso, foi aposentado, não será o tenente-coronel Mauro Cid que vão dar um pé na bunda dele. E eu não consigo acreditar. Não é que não seja possível, mas eu simplesmente não vejo isso acontecer, cara. Como você falou, o fato dele fardado mostra que a força está com ele. A força está com ele e, assim, eles vão usar o próprio Instituto da Delação Premiada, que prevê o atenuante das penas, inclusive para atenuar a cipuada dele dentro das Forças Armadas. Como muito provavelmente ele não vai pegar uma condenação pesada, porque a delação, qual o propósito dela? A redução de pena e, quem sabe, até o perdão. Ele pode, inclusive, não puxar cana nenhuma, dependendo do que ele entregue. Então, a depender de como isso se tem o seu desfecho, não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai ser reintegrado à força. Claro, a carreira dele está manchada. Sim. Essa mancha vai ficar, mas ele vai ali
cumprir os seus dias, vai galgar as suas promoções, ele vai sair de primeiro na fila de promoção para passar por rabo da fila, mas vai chegar ali, ele não vai, talvez não chegue a general 4 estrelas, mas deve chegar ali, sei lá, 3 estrelas de repente, enfim. É aquela coisa, né? A delação é premiada, né, mano? É. É isso aí. Agora, aqui, o que eu queria comentar sobre essa primeira editorial aqui da nossa live, e que isso é grave, isso é perturbador, me incomoda, é o fato da Marinha ter entrado, né, na dança, queria entrar na dança macabra do golpe. E eu vou além. Sim, não. Aí eu queria entender o seguinte, eu fiz uma problematização num vídeo que eu postei, né, assim que saiu essa delação, que foi a questão do Bolsonaro, já naquela altura, né, já na derrota eleitoral, ele também ser um derrotado em termos de aliança, em termos de unidade, em termos de, sabe, dele ser o mito, né? Assim, é lógico que para os eleitores, né, e o fato de ele estar com a máquina na mão, ele conseguiu uma boa expressão? Sim, claro, conseguiu uma boa expressão. Eu falo assim, institucionalmente falando, o Bolsonaro já era uma ilha. Tinha ali os seus puxa-saco ali, eleito ali e tal, mas não é o Bolsonaro de 2018, aquele turbilhão, aquela capacidade de aglomerar pessoas, né, em torno dele. Aquele potencial aglutinador. Ele estava com a faca e o queijo na mão para ele se consolidar como um grande líder de fato, né? Graças à inépcia dele, não. Mas aí eu problematizei a coisa no seguinte termo. Vamos, né, fazer um breve exercício aqui de posteridade, futurologia. Vamos supor que o Bolsonaro ainda tinha resguardado toda aquela unidade, cara. E aí, você acha que talvez as outras armas iriam embarcar nisso aí, cara? Ou você acha que mesmo assim iria se manter ali, capengando enquanto for a democracia brasileira? Olha, talvez, o que acontece, o cenário da pandemia foi um divisor de águas, ele mudou muita coisa. Vamos analisar o seguinte, se não tivesse acontecido a pandemia, eu acho que muito provavelmente ele teria conseguido manter mais daquele capital, e isso teria servido de ânimo de combustível para essas forças embarcarem. Mas, Vitor, é o seguinte, nessa bendita reunião, onde o comandante da Marinha falou eu topo, tô dentro, o da Aeronáutica calou. Mas o silêncio dele não quer dizer que ele não tivesse disposto. Ele foi um. Porque assim, vamos separar as coisas entre os 3 comandantes. Você tem o mais translocado, que era o comandante da Marinha. Você tem um bolsonarista, tá? Que é o comandante da Aeronáutica. Só que assim, ele não era o despirocado, como o da Marinha. Ele quis ver qual seria a resposta do comandante da outra força. Por isso que ele calou. Porque assim, se você acompanha as redes sociais dele, ele é tão golpista quanto o comandante da Marinha. Compartilhava e espalhava conteúdo do mesmo calibre. Pensamento semelhante, afinado ali com aquele núcleo duro bolsonarista. Então, só que ele teve um pouco mais de tato. Deixa eu ver o que o comandante do Exército vai falar. Dependendo do que ele falar, eu me pronuncio. Foi na passagem do comando, não foi? Sim, sim. Porque só o Garnier que não foi. Né? Agora, os outros comandantes, eles foram lá na cerimônia da passagem. Porque é uma questão de respeito com os seus pares também, né? Pois é, já o Garnier, ele tocou foda-se para isso, né, velho? Ele falou, não vou bater continência para Lula, não sei o quê. Começou numa pegada meio cri-cri, barra golpista, enfim. Mas continua aí o raciocínio. Pois é, então, como eu falei, ele teve um pouco mais de tato. Mas, assim, eu não tenho dúvida que ele também estava fechado. Se o comandante do Exército tivesse dito vamos, o da Aeronáutica tinha dito vamos também. Ele quis esperar para ver a resposta. Agora, eu não sei, num primeiro momento, eu comprei essa tese aí de que o comandante do Exército deu aquela enquadrada no Bolsonaro. Mas hoje eu já não sei se tem um pouco, sei lá, não tem um pouco de lenda, de mito nisso aí, não. Cara, você tá doido. Eu fico imaginando, cara, se isso tivesse acontecido, qual a probabilidade de eu já estar no pau de arara? Muita gente. Eu sou o Cabo Anselmo daqui de Valadares, né, velho? Aqui eu sou tido como
uma espécie de Cabo Anselmo, né? Então, muito provavelmente, eu já estaria na fogueira ou no pau de arara ou em algum lugar desses aí, né? Porque eu intrujei mesmo aqui o núcleo de bolsonarista aqui também é tudo coronel, tudo gente da polícia, né? E eu, E me diz uma coisa, Vitor, aí na tua cidade, com tudo que veio à tona, essa galera bolsonarista continua aí firme e forte, não é mesmo? Firme e forte, cara. Aqui, velho, eu fico de E já é cara, cara. comunista para eles? Não, desde sempre, desde sempre. Eu lembro que quando eu ainda estava lá no meio, que eu estava começando a fazer críticas respeitosas ainda, eu já era o comunista. Não, e o Mauro Né? Cid, já é comunista também? Não, Mauro Cid já está ouvindo a Internacional Socialista lá dentro da cadeia, lá da cela dele, onde é que ele está. Se bem que ainda ele tá de provisória, né? Tem Ele ganhou um tempinho fora da cadeia aí, mas eu acho que ele tá com tornozeleira, não tá? porque é o seguinte, esse tempo é justamente assim, o que acontece? Ele assinou um acordo de intenção de delação premiada. Olha, nesse acordo ele disse, eu vou entregar isso, isso e isso, mas não basta falar. Ele tem que reunir as provas, e para isso ele precisa estar solto, para ir atrás das provas. Agora, eu não sei, cara, assim, a gente não sabe tudo o que está nesse acordo de intenção, é óbvio, não tem como saber, a gente só vai saber depois que virar a delação e a coisa for tirada da cortina, se tornar público, tiver tudo andado. Porque, assim, entre a intenção de delação e a delação efetivamente, muita coisa pode acabar não prosperando, ele não reunindo provas. Eu tenho uma certa dificuldade, um certo ceticismo em acreditar se ele é capaz de reunir mais provas para além daquelas que já estavam no telefone dele, cara. A questão é o seguinte: tudo o que ele colocou, pelo que eu entendi, se conecta com os Sim, fatos que estavam, sim, digamos sim. assim, com as pontas soltas, né? Mas Inclusive, Vitor, assim, pensa comigo. hum, Tava tão escrachado que não precisava ele chegar e admitir. Eu acho que ninguém tinha dúvida mais. Ninguém tinha dúvida. Ali. é aquela coisa, né? É aquela coisa. Assim, a justiça ela tem que fazer de cega mesmo, né? Mesmo quando a coisa está escancarada. Né? Ela tem que dar de cega por uma questão sei lá, de estrutura, de modus operandi mesmo, né? Porque, cara, até confessar que confabulou, o Bolsonaro já confessou num podcast. Um Sim, podcast não, ele em sim. entrevista lá para protagonista, né? Acho que foi protagonista. Foi. Ele confessou. Bolsonaro, você nunca nem pensou, né? Aí ele, não, pensar a gente já pensou, né? Cara, no própria Lei de Segurança Nacional, tem um artigo lá, que eu esqueci qual artigo, que fala que só de você confabular, pensar, imaginar, se já ter pequenos vislumbres, você já está atentando gravemente contra essa lei de segurança nacional. Então, assim, o que mais precisa? O que mais precisa? Você tem. O cara confessou. Tipo assim, o rei tá nu, entendeu? Então é um negócio esquisito, né? Pra gente, assim, que escreveu, não leu, o pau comeu, a gente fica perdidinho, né? Vitor, o rei tá nu e todo cagado, ainda completo. Tá Não, completamente ele. cagado. Exatamente, nu e todo cagado. Eu imagino que esse homem não deve ter tido mais uma boa noite de sono depois que veio à tona essa a informação da delação do Cid, cara. Acho que esse homem não dorme mais. Não, o Bolsonaro não dorme, mas sabe que um que também não deve estar dormindo? O próprio Cid, mano. O próprio Cid, Sim, tá? sim, O próprio Cid também não está dormindo. E sim. não assim, é lógico que eu falo que ele não está dormindo justamente porque você lembra lá do Anderson Torres, quando Sim, sim, o Eduardo, né, o Dudu Bananinha chegou e falou assim, ele falou uma coisa assim, que não sei o quê, que ele tá ficando meio depressivo na prisão. Depois, quando ele aparecer morto, a culpa vão ser de sim, vocês. Mas sim. aquilo ali não me cheirava uma ameaça já que está em curso ali, tipo assim, ó, abra a Mas boca essa era a e ideia. é justamente isso, entendeu? Essa era a ideia. Então, no Cara, caso pensa assim agora. Bolsonaro,
No caso, o Bolsonaro não está dormindo porque as grades estão próximas. Já o Cid é o caixão, pô. Cara, como assim? Olha, o nosso país, cara, historicamente, para tudo se dar um jeito. Uma coisa que eu estava conversando outro dia com os amigos, pode acontecer tudo, inclusive nada com o Bolsonaro, sabia? Inclusive nada. O pessoal dá um Sim. jeito aí de, sei lá, uma anistia, uma coisa. Ia ser chocante, frustrante, esdrúxulo, mas a gente não pode esquecer de onde estamos pisando, né? Na idolatrada Salve Salve Terra Brasil, né, cara? Aqui tudo é Verdade. possível, inclusive nada. É. Todo mundo espera ver esse homem acertar com a justiça, mas a gente também não pode tirar um pé da realidade que pode não rolar também, por N questões aí, cara. Analista político aqui no Brasil, ele faz análise com tarô, com, com carta de búzios, alguma coisa, que é o único jeito de você acertar, né? Porque seguindo um rigor legal do que você espera em termos de lei, né? Às vezes não sai, né? Do jeito que está escrito lá. Então, é um trem meio doido aqui. Mas, enfim, algo a acrescentar sobre esse tema ou pode pular? Não, cara, assim, aguardar, né? Vamos ver o que ele vai conseguir entregar de provas concretas, como eu falei. Eu não sei se ele tem algo mais a entregar, mas eu confio na capacidade, na qualidade do julgamento do ministro Alexandre de Moraes. Eu penso assim, se não houvesse a possibilidade dele entregar, a PF não tinha fechado esse acordo de intenção, a gente não tinha homologado. Então, acho que tem potencial de entregar muita coisa. Sim, sim. Vamos aguardar, E né? sobre tudo, não só sobre joias, sobre vacina, acho que ele vai ter nos porões do que foi esses 4 anos do Bolsonaro no governo. Sim. A delação está só começando, né? Tem muita coisa aí. Eu, particularmente, acho que o que talvez pode colocar o Bolsonaro atrás das grades é mais a questão da joia do que do negócio da vacina e o negócio do golpe aí, né? Olha, O golpe fica muito, né? eu já achei, cara. Eu acho que ele vai pelo golpe mesmo. É mais grave. Sério? Mas, Mas o lance do golpe tá muito assim, em rodeio, né? Às vezes ele pode chegar e falar assim, não, eu falei aquilo ali numa pegada, né, alegórica, né, descontextualizada, não sei, né? Mas enfim, tem que ter muito prova, tem que ter prova, né? Já o negócio da joia tem prova, né? Mas enfim,